Tá começando mais um Esporte Resenha. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o futebol feminino, uma modalidade que vem crescendo muito. A nossa entrevistada, ela surgiu aqui em Feira de Santana, é de Feira de Santana. Ela começou no projeto Acorda Pra Vencer, jogou no Fortaleza. Essa temporada vai para o Santos, inclusive já vestiu a camisa da amarelinha da seleção brasileira. Érica Romão, seja bem-vinda ao Esporte Resenha. Muito obrigada, fico muito feliz por essa oportunidade, né? E que seja um bate-papo, uma conversa muito prazerosa, né? Érica, eu lembro que antes de você ir para o Fortaleza, eu estive aqui, fiz uma entrevista, né, mostrando um pouco o projeto. E eu lembro que na oportunidade o professor Rincon falou que você tinha muito talento, muito futuro, né? Fala um pouquinho pra gente, acho que tem mais ou menos uns 3 anos. O que é que mudou na vida da Érica? A Érica estava no projeto, foi para o Fortaleza. Fala um pouquinho dessa sua trajetória. Em 2023, né, no começo de 2023 que a gente fez aquela entrevista, no mês seguinte eu fui pra Fortaleza. E foi uma trajetória assim que eu não imaginava que eu ia ter essa evolução dentro desses 3 anos. Foi uma evolução gigantesca, né? Eu joguei, assim que eu cheguei no Fortaleza já fui pro profissional, não sabia que ia ser tão rápido. Né? Essa transição seria tão rápida. Já fui profissional, joguei o estadual, fiz gol pelo estadual, no profissional. Na base, assim que eu cheguei, já iniciei no time A, né? Como falam. E foi assim, né? Mas já antes de ir pro Fortaleza, o trabalho foi aqui, né? O trabalho foi na escolinha. Né? O professor sempre me chamava para treinar de domingo a domingo e eu sempre segui ele, né? Acreditei no que ele quis pra mim, acreditei no planejamento dele e foi isso, foi eu seguindo o planejamento, né, que foi desde pequena, desde os 10 anos. E aí deu certo, né, que até ano passado eu consegui o tão objetivo que era chegar na seleção, né, o nosso objetivo era esse. E continua sendo esse porque a gente quer, né, fazer uma trajetória dentro da seleção. Fala um pouquinho, você disse que desde os 10 anos está aqui, né? Quando você falou assim, poxa, eu quero jogar bola, eu quero ser uma futura jogadora? Rapaz, eu nunca tive esse pensamento assim, eu quero ganhar dinheiro jogando bola. Mas era uma brincadeira assim na rua, com os meus irmãos, com os colegas. E aí o meu primo pegou e falou que eu tinha muito potencial. Aí ele trabalhava aqui como professor. Aí ele pegou e falou pra minha mãe me colocar aqui, na escolinha. Aí minha mãe demorou um pouco, né, esperou fazer um pouco mais de idade. E aí eu vim pra cá. Aí quando eu vim pra cá foi uma paixão, assim, não faltava treino nenhum. Todo treino que tinha eu tava aqui. Era uma paixão mesmo, assim, é uma paixão, desde sempre. E aí foi isso, meus irmãos iam pra jogar bola, saía pra jogar bola, eu ia com eles, jogar também, com uns 8, 7 anos. Era isso. Aí só depois que eu entrei aqui na escolinha que veio esse estralo, assim. Pô, dá pra mim ser isso. Quero ser isso, então. Foi mais isso, entendeu? E você disse que até em um torneio aqui, um torneio bastante popular aqui em Feira de Santana, você disse que uma das suas inspirações era Ronaldinho Gaúcho, né? Continua sendo? Mudou um pouco porque eu mudei de posição, mas a genialidade dele, né, é muito fantástica. E eu era atacante, eu driblava muito, eu era muito dribladora. Aí eu assistia mais ele, entendeu? Pra ir pegar um pouco, né, de mente e de drible ali. Assistia muito ele. Mas agora mudou um pouco, mas ainda segue sendo um grande ídolo. E quem é agora? Rapaz, você me pegou, né? Eu gosto de assistir muito a Duda Sampaio, que joga no Corinthians. Eu gosto muito de assistir ela, porque ela tem um jogo assim parecido com o meu. Joga assim de segundo volante, às vezes de primeiro. E aí finaliza, constrói o jogo, tem uma boa bola longa. Gosto de assistir muito ela. E fala um pouco pra gente, você disse que mudou de posição, você era um pouco mais atacante, jogava ali de meio atacante, agora segundo volante. Como é que foi essa mudança pra você? Rapaz, foi ano passado, eu vi que eu não tinha... Eu fui mudando minhas características, né? Minhas características fui mudando, não driblava mais como antes, não era tão leve como antes. Não tinha aquela, sabe, aquela agilidade que um atacante precisa, e eu fui me identificando, fui pedindo para mudar de posições.
treinador foi me escutando e eu fui mudando. Até que eu me achei de volante. Eu realmente gosto de jogar nessa posição, eu me sinto à vontade. E é ali que eu consigo ditar o jogo, né? Então, foi mais por isso. E de certa forma, quando você fala assim que foi se percebendo que talvez não conseguiria acompanhar o ritmo ali no ataque, você fala no quesito assim, o jogo realmente foi pedindo pra você ir mudando de posição? Sim, o jogo, porque eu ficava mais no banco do que jogava, entendeu? Não que seja ruim, mas para o planejamento que a gente tinha, eu tinha que jogar, eu tinha que aparecer. Então, foi isso. Eu não estava conseguindo me destacar naquela posição. Aí eu fui pedindo para descer mais, ver outras posições para mim. Eu já jogava de meia, né? Jogava como 10. Era muito... Jogava bem, eu me sentia legal. Mas aí eu fui pedindo para descer mais. Entendeu? Aí até que me encontrei de volante mesmo. Fala um pouquinho das suas características, né? Para quem está assistindo a gente, ainda não teve o prazer de ver a Erika jogando. O que a Erika gosta de fazer dentro de campo? Quais são suas principais características? Eu acho que é um passe longo, meu passe longo é muito bom. É uma dinâmica de jogo assim muito boa também. Aprendi a ter uma recuperação forte, né? E foi mais isso, recuperação, bola longa e finalização. Minha finalização é muito boa. Treina diariamente a finalização? Sim. Lá no Fortaleza era muito comum ele colocar as meias, assim, os volantes para finalizar. Porque era mais bola, do jeito que a gente jogava, as bolas vinham mais para trás, entendeu? E a gente chegava. Era muito bom isso. Fala um pouquinho dessa sua chegada ao Fortaleza, né? Você chegou lá com 15 anos? 16. 16 anos. Como é que foi sua chegada lá? Como é que te receberam? Como é que você se adaptou? Eu tive uma adaptação muito boa. Lá eu me senti bem à vontade mesmo. Os treinadores lá realmente têm vontade de ensinar, realmente têm vontade de lapidar atleta. E lá eu não achei que eu ia ter essa evolução tão grande, entendeu? Lá foi muito bom. Joguei do 17 até o profissional. E foi isso, consegui me achar, eles me escutaram nessa decisão que eu falei que não conseguia mais me sentir bem de atacante, eles me escutaram. Eu acho que foi isso, me senti muito à vontade lá. Eu não tenho o que reclamar, né? Do porteiro até o cara que cuida do campo sempre foram muito gentis comigo, né? E lá fiz amigos, né? Muito bom. E quando você chega no Fortaleza, né? Aí você começa ali na divisão de base, depois sobe pro profissional. Qual a principal mudança que você percebe? Rapaz, não sei falar. De jogo mesmo. Dinâmica. Isso. Eu achei o profissional muito mais rápido. O jogo muito mais rápido. Enquanto eu ia dar o bote na menina, achando que a bola estava nela, mas não, já estava na outra. Então eu tinha que pensar muito mais rápido, agir muito mais rápido, dar o bote muito mais rápido. E eu consegui entender isso, né, rápido também. E aí eu consegui me manter lá, né. Joguei lá, fiquei lá. Quantos jogos a sua passagem? Você? Rapaz, eu acho que no brasileiro foi uns 10, no estadual foi muito mais. Porque eu joguei mais estadual, porque dava mais oportunidade, entendeu? Você conseguiu ainda ser campeão, né? Foi. Ano passado, muito bom. Tenho muito orgulho disso aí. Fala um pouquinho desse título, como é que foi esse título pra você especialmente? Foi o que eu tava sonhando, o que eu imaginava, né? Era muito bom o elenco, né? As meninas, quando a gente sobe, elas realmente abraçam a gente se sente à vontade, a gente se sente pertencente, né? Então foi isso, uma alegria sem comparação, muito bom. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Já voltamos. E para você que está ligando a TV agora, a gente está batendo um papo aqui no Esporte Resenha com a Erika Romão. Ela que é jogadora de futebol aqui de Feira de Santana, atualmente está no Santos, né, para fazer essa temporada. E agora a gente vai falar um pouquinho das suas origens, né? Você é aqui de Feira de Santana. Fala um pouquinho sobre o projeto Acorda para Vencer, né, que tenho certeza que lhe ajudou muito,
está ajudando muito outros jovens também. O projeto fica aqui localizado no Jardim Cruzeiro, né? Como eu falei, eu cheguei aqui com uns 10 anos, lá em 2017. E desde então sempre teve essa filosofia, né, de ajudar os jovens, né, a tirar da maldade do mundo, né, ensinar o caminho correto. E o projeto tem uma trajetória muito gigantesca de mandar atletas para clubes e vingarem, né, dar muito certo. Então foi mais isso. O projeto me ajudou, né, muito. Não só dentro de campo, mas enxergar a vida como, entendeu? Como se deve, olhar a vida de outra maneira, né? E é isso. Só tenho a agradecer esse projeto. Esse projeto mudou minha vida, né? E eu tenho certeza que vai mudar a vida de tantos outros jovens. Fala um pouquinho agora sobre o professor Rincon, né? Ele é uma peça fundamental. A gente acompanha um pouquinho dele, um pouco do trabalho dele, né? Nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, e a gente percebe que ele realmente tem essa mentalidade, essa filosofia, né, de ajudar. O quanto que ele foi importante para você? Desde que eu cheguei, ele não fez como outras escolinhas, ele fez diferente, ele me olhou realmente, olhou a atleta que eu poderia ser. E sem contar também do fora-campo. Ele me ensinou muitas coisas, me ensinou até de dar a benção pra minha mãe, até falar com os pessoal na rua, dar boa tarde, boa noite, bom dia, entendeu? Ele é esse cara que dá disciplina pra gente. E dentro de campo eu não tenho o que falar, o trabalho dele é excepcional, dá resultados, realmente dá resultado. E é isso. E Feira, posso olhar pra ele com esse olho, né? Com esse olhar de que é um cara que faz a diferença. Realmente ele quer o bem do próximo, realmente ele quer o bem do jovem da nossa cidade. Quer livrar da maldade, quer livrar das coisas ruins. E eu só tenho a agradecer esse cara que acreditou em mim, disse que a gente ia conseguir, a gente conseguiu, a gente está conseguindo. Eu só quero que a gente continue nesse planejamento e consiga muito mais coisas, porque ele merece, o projeto merece. Que todos possam acreditar nele, assim como eu acreditei, e agora eu estou tendo resultado. E você, a temporada passada no Fortaleza, na verdade os últimos anos, e agora vai para o Santos. O que é que você espera agora chegando no Santos, né? A gente lembra do Santos, lembra logo de Pelé, de tantos outros craques, a gente falando do futebol masculino, né? Mas também no futebol feminino, de uma tradição. O Santos, a marca por si só, é uma tradição muito forte. Como é que é, Erika? Tá pensando que vai ser quando chegar lá? Exatamente isso. Quando o Santos surgiu assim, pra gente, eu não pensei duas vezes, o Santos. Pelo fato de ele apostar sempre na base, né? Eu achei, meu coração chega acelerou, eu falei, meu Deus, tem que ser o Santos, tem que ser o Santos. Aí eu pensei logo na Marta, que jogou lá, foi campeã da Libertadores. Pensei, agora que o Neymar tá, né, o Gabigol. Pensei em vários outros jogadores que passou lá e fez a transição da base profissional. E esse é meu intuito, né? E foi isso, a expectativa tá lá em cima para fazer uma boa temporada, fazer uma competição excelente, né? E buscar o objetivo. E lá são muito mais jogos, né? A gente estava conversando, o calendário é mais cheio, né? Muito mais competições, e aí é melhor que dá para ser uma vitrine maior, né? E é isso. O contrato é de uma temporada, como é que vai ser? A gente tá conversando, mas de primeira mão vai ser essa primeira temporada, né? 2026. Futura menina da Vila. Fé em Deus. E a Erika chegou a vestir a camisa da seleção. Você foi convocada no final do ano passado. Como é que foi? Como é que você recebeu essa notícia, esse convite? Quando um mês antes, o treinador falou que eu poderia ser convocada, que ele tinha mandado os meus materiais e alguns documentos meus. Aí passou esse um mês eu treinando normal, eu tinha acabado de voltar pro profissional. Treinando tranquila, não tinha nem pensado em nada. Tinha realmente esquecido. Aí teve a live da convocação.
Aí eu assisti assim com as meninas, eu tava em ligação com a outra menina que foi convocada junto comigo, a Tainá. Aí a gente tava em ligação assistindo. Aí do nada chamou o meu nome. Falei, Érica? Aí demorou um pouquinho, apareceu minha foto. Eu fiquei gelado, eu não conseguia acreditar. Eu fiquei um tempo assim só parada assim raciocinando. Entendeu? Porque era um sonho, aí depois a lágrima foi caindo assim aos poucos. Mas a ficha realmente só caiu quando eu tava lá, quando eu pisei lá mesmo e treinei, mas foi isso. Eu tinha realmente esquecido completamente da convocação. E aí veio. E aí foi maravilhoso. Até os treinos eu tava muito mais motivada. Mas E como é que foi lá na seleção treinando? Você treinou junto com as profissionais também? Como é que foi? não, foi na categoria sub-20, né? Foi mais na data FIFA. A gente treinou lá, um grupo de 26 atletas. Foi muito maravilhoso. O treino lá, outro nível, outro mundo. Foi. E tinha um treinador lá que me subiu em 2023. Ele agora é auxiliar. Ele me subiu lá em 2023, no Fortaleza. E aí foi muito em casa mesmo, muito tranquilo. Você conseguiu se sentir à vontade dentro de campo? Vontade. Lá eu nem joguei de volante, joguei de mais, assim, meio atacante, né? Não tinha tempo quando eu jogava de meio atacante, mas eu fui muito bem. A treinadora conversou comigo, gostou, né? E foi isso. Fiquei muito feliz de estar lá. É uma energia inexplicável. E quando você ligou pra sua mãe e falou assim, mãe, tô na seleção, qual foi a reação dela? Rapaz, eu tinha falado uma semana antes pra minha irmã, né? Que eu poderia ser convocada. Aí, no dia da convocação, minha mãe tava assistindo a convocação. Ela disse que sentiu e aí ela botou pra assistir na TV. E aí, ela tava trançando o cabelo, que minha mãe é transista. Aí ela tava trançando o cabelo, aí quando ela me falando que quando chamou meu nome e depois apareceu minha foto, ela começou a chorar, ela não conseguiu parar. Chega, ela sentou, e aí quando eu liguei pra ela, ela me disse tantas coisas que era o nosso sonho, sabe? E foi isso. Foi emocionante demais. Eu nunca imaginei que seria os sonhos de tanta gente, que tanta gente ia estar tão feliz junto comigo. E foi isso. Érica, eu imagino que você, de certa forma, é uma referência para os jovens, eu vou falar de modo geral, seja menino, seja menina, né, que querem começar. As pessoas olha para você e percebe que é algo que pode realmente se concretizar. A gente sabe que o mundo do futebol é muito difícil. Então eu queria que você deixasse alguma mensagem, né? A Érica vem aí trilhando o caminho, a pessoa que está começando agora tá se inspirando na Érica, ou se inspirando em outras pessoas também. De que forma elas podem chegar ao objetivo? O que é que você deixaria para elas? Eu falaria que vai ter momentos difíceis, que você vai duvidar de si mesmo, mas não pare, não desista. Pessoas vão dizer que não é pra você, mas você tem que, se é seu sonho, você tem que ir atrás dele, você tem que buscar. Eu tive sorte de ter o professor, mas tem outras meninas que não têm. Desculpa, eu me emociono porque teve aí momentos que eu pensei que não ia conseguir chegar. E eu falo pra meninas, meninos, que se realmente sonham com isso, dê a vida, que na hora da colheita vai ser certa. A sua recompensa vai chegar e você vai se sentir a pessoa mais vitoriosa do mundo. Como eu falei aqui, a trajetória do futebol é muito difícil, né? Muitos param no caminho, outros tentam e não conseguem, e você aí já vem trilhando. Eu desejo do fundo do meu coração mais sucesso para você.
você Obrigada. continue com essa alegria aí, fazendo gols, levando o nome do projeto, levando o nome de Érica e de Feira de Santana, e você já é uma vitoriosa, viu? Amém, muito obrigada. E é isso, pessoal. O Esporte Resenha tá ficando por aqui e a gente tem um encontro marcado na próxima quarta. Valeu!